apaixonado pela vida, porque também é apaixonado pela caatinga, é apaixonado pelo sertão, né? E é um grande entusiasta, né? É um dos fundadores do Serta, né? E é uma pessoa que tem toda uma história. Então, quando ele começa a falar, né, do sertão, quando ele começa a falar da vida da natureza, seja, né, nos vários ecossistemas, seja água, seja no ar, seja na caatinga, seja na mata, seja no rio, então, seja no quintal produtivo, nas ecotecnologias, a gente sente uma energia. Então, professor, fica à vontade e vamos acompanhar mais esse momento aí. Obrigado, Rildo. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Dizer da alegria, né, que estou tendo de participar aqui desse momento, celebrando a Semana do Meio Ambiente e trazendo um pouco aqui do que a gente sabe, né, em relação à água. Hildo, muito obrigado. Quero agradecer também a todo Serta, os nossos estudantes de todos os núcleos que eu já vi que estão presentes aqui. E vamos falar aqui, sequenciando nessa brilhante apresentação que a Thalia fez, acabou de fazer, e vamos também falar de água, né? E a água também é remédio. A água também é medicamento. E a gente precisa cuidar da água para que possamos cuidar do nosso corpo. Eu não sei o que está ocorrendo agora. Então, vamos falar aqui um pouco desse elemento. A proposta do professor Hildo foi a gente falar de água no semiárido. Mas não dá para falar de água só relacionando as questões do semiárido. Então, nós vamos dar aqui, gente, um passeio, né, pela química, pela geografia, pelas diversas regiões do mundo, para a gente entender um pouco. Eu vou tentar ser breve nessa apresentação, por isso eu já peço perdão pela rapidez que vou inicialmente passar esses slides. Para começar, eu peguei essa foto aí. Isso é o primeiro açude público construído no Nordeste. Foi aí onde o imperador Dom Pedro II disse a famosa frase: vendo todas as joias da coroa para resolver os problemas da seca no semiárido. Ele não vendeu, né, as joias todas, mas pelo menos determinou que construísse o açude. E a intenção era o combate à seca, não era a convivência, era o combate à seca. Então, esse açude está localizado no estado do Ceará, lá no município de Quixadá, numa belíssima paisagem. Essa paisagem é cinematográfica. Se tiver a oportunidade um dia de conhecer esse espetáculo, pode ir até aí e que vocês vão se maravilhar. Lá no fundo, vocês verem aí a Pedra da Galinha Choca, não é, que se tornou famosa porque já virou filme aí, não é, diversos filmes. Mas o que eu quero falar é que esse foi o primeiro intento para resolver o problema das secas no semiárido. Isso foi, a visita do imperador foi na Grande Seca de 1877.
Então, ele determinou que fizesse isso, os estudos ficaram prontos 2 anos depois, mas o açude só se concluiu já em 1906, quando ele já não era mais imperador do Brasil. Então, foram 25 anos. E eu vou contar um pouco dessa história, porque a água também faz parte, né, do complexo da problemática nordestina. E essa obra primeira, para vocês terem uma ideia, essas varandas e o mármore aí que segura essa parte do piso aí, das correntes e tal, foram trazidas, para vocês terem uma ideia, da Inglaterra e de Portugal. E essas pedras do paredão, todas cortadas e trabalhadas pelos flagelados da seca. Então, percebe-se que aí, desde então, já a administração pública já não se conectava com a realidade do semiárido brasileiro. Mas a água, o que é água? Eu peguei aqui 2 conceitos, vou falar muito rápido. E água é um recurso natural abundante no planeta, essencial para a existência da vida e sobrevivência das diferentes formas de vida. Quando eu estudei, o conceito era esse. Isso já 30 anos atrás, 40 anos, quase 50 anos atrás. É um recurso natural abundante, caracterizado por ser líquido, incolor, íncipido e infinito, quer dizer, não se acabava nunca. Essa era a mentalidade que se tinha na época. Esse infinito aí é sinônimo aí de inesgotável. Agora, nos dias atuais, a gente percebe que é finito, água potável. A água, no seu estado natural, aliás, a água se mantém no planeta Terra desde que o mundo é mundo, ainda com a mesma quantidade. Não houve alteração. O problema é que está mudando é a qualidade da água, e é para isso que eu chamo a atenção aí para a gente atentar hoje, né, no que trago aqui para apresentar para vocês. Né? Passando muito rápido, aqui está o que é composto a água, H2O, todo mundo sabe disso, está aí as fórmulas químicas, né? Para a gente se lembrar lá do segundo grau, do ensino médio, quando a gente estudou, né? O ponto de ebulição é 100 graus, o ponto de fusão 0 grau, tem uma densidade de 997 quilogramas por metro cúbico, e tem essa massa molecular de 18,15 gmol, grama por mol. Não é? A água também tem uma simbologia. Sua simbologia, evolução e seus caminhos e descaminhos entre os povos. A significação simbólica da água estão presentes em todas as culturas, desde as mais antigas tradições permeadas de conteúdos mágicos. Através dos mitos e religião, essas alegorias sobre a água eram relacionadas como símbolo de origem de vida, meio de purificação e cerne de regenerescência. Portanto, a água tem um símbolo, não é? Aí é o símbolo alquimístico da água, um triângulo invertido. Então, quando a gente vê esse símbolo, já associamos que ele representa a água e ele está ao lado dos outros 3 símbolos, aliás, os 4 símbolos da natureza. Aí, o fogo, que é o primeiro aí, né? O segundo é o triângulo invertido, é a água, depois o ar, que tem esse corte aí, e a terra.
juntando esses símbolos todos, né, forma-se esse hexagrama, que é a estrela de 6 pontas, e esse símbolo aí do sagrado feminino, o triângulo invertido, né, que representa a água. E unido ao sagrado masculino, né, é o triângulo que representa também o fogo. O que, quando junta as duas, dá essa estrela de 6 pontas, que holisticamente a gente pode dizer que é o que está acima, e o que está acima é como o que está abaixo, assim na terra como no céu. Tem a junção aqui, né, nesse hexagrama, dos 4 componentes da natureza. Vou passar isso aqui, porque já disse mais ou menos, para a gente entrar realmente na prática aqui, nas coisas mais palpáveis, digamos, né? Então, como é que está a distribuição da água no planeta? 97,5% da água presente na superfície que nos diz o seguinte, olha, considerando toda a água do planeta, 1 bilhão e 370 milhões de quilômetros cúbicos de água, nessa figura está representada por 1 litro. Toda essa água está representada por 1 litro. A água doce do planeta representaria apenas 28 ml. Caberia num copo de cafezinho. Entretanto, apenas 6,27 ml pode ser utilizado pelo homem e representa a fase líquida de água doce. Então, apenas 6,7. Desses 6,7, 0,1 milímetro representa a água que a gente vê na superfície, a água superficial. 0,1. E 6,17, ou 98% da água doce é subterrânea. Águas subterrâneas. A distribuição é muito irregular no mundo. 5 países detêm 43% de toda a água doce do mundo. O Brasil é o país que mais tem água doce. 13,22% da água doce do planeta está no Brasil. Depois vem a Rússia, com 10,7%, o Canadá, com 6,66%, e os Estados Unidos, 6,58%, seguido pela China, com 6,57%. Veja que, tirando a Rússia aqui, o Brasil tem o dobro da água desses outros terceiro, quarto e quinto lugar. Então, a gente pode dizer que somos abençoados, né, por ter tanta água doce no nosso território. Mas como é que estamos utilizando essa água? Há também uma grande diferenciação. A gente percebe também, por esses dados que eu estou lhe apresentando, né, as questões sociais que acarreta ter ou não ter disponibilidade de água. Então, nos Estados Unidos, por exemplo,
estão disponíveis por dia para cada pessoa, em média, 575 litros de água. Para nós aqui, mesmo tendo a maior quantidade de água do mundo, nós podemos utilizar 185 litros por pessoa. Mas dá uma olhada aí, em vermelho, nós temos 2 países africanos, a Nigéria e a Etiópia. Na Etiópia, gente, apenas 15 litros de água são utilizados, em média, pelas pessoas daquele país. Então, geograficamente, há um desequilíbrio muito grande quanto à utilização dos recursos hídricos. Aqui, para nós, no Brasil, também esses recursos hídricos são muito mal distribuídos. Isso é uma questão da própria natureza. Você vê essa faixa amarela todinha da esfera, que representa 68%, toda essa água aí está na região norte. Depois a gente vê que a região sul tem 7%, a região sudeste tem 6%, a região centro-oeste detém 16%, e nós aqui no Nordeste, como um todo, incluindo a parte que também não é semiárida, nós temos apenas 3% da água do Brasil. Então, a nossa disponibilidade, você já pode perceber de que ela está em níveis muito baixos, né? Então, está aqui os estados ricos, riquíssimos, na quantidade e na distribuição de água, é o Acre, a Amazônia, Goiás, Mato Grosso do Sul, o Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Rio Grande do Sul. Esses estados são considerados riquíssimos. Essa classificação é para aqueles estados que podem disponibilizar uma quantidade hídrica per capita em metro cúbico acima de 20 mil por ano. Então, 20 mil metros cúbicos por pessoa por ano. Depois nós temos o muito rico. Tem um riquíssimo, muito rico, que é o Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Depois temos os ricos, o Espírito Santo e o Piauí. Podem oferecer até 5 mil metros cúbicos de água por ano. Bahia e São Paulo, eles classificam aí como situação adequada, de 2.500 metros cúbicos por habitante e ano. Chegamos aqui agora, mais próximo. Ceará, tem um estado do Sudeste aí, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, o Distrito Federal, Alagoas e Sergipe são estados considerados pobres. E Paraíba e Pernambuco em situação crítica. Então, aqui nosso estado, juntinho aí com a Paraíba, né, é situação crítica. Eu quero dizer a vocês que Pernambuco é pior do que a Paraíba. A Paraíba ainda tem mais água armazenada do que nós aqui em Pernambuco. Apesar da gente ter o Rio São Francisco, que faz a divisa dos estados. Paraíba e Pernambuco e Alagoas, Sergipe e Bahia. É só para... Eu não vou ler essa tabela toda,
evidentemente, mas só para fazer uma comparação. Essa tabela é em metros cúbicos habitante por ano. Enquanto Roraima oferece para cada um dos seus habitantes 1.747.000 metros cúbicos por ano, Pernambuco oferece apenas 1.426. Então, você vê que a disparidade é muito grande, né? À medida que vai chegando aqui essa faixa amarela e vai pegando os tons mais fortes, então a gente vai entrando para a situação crítica até chegar à linha vermelha, que é crítica mesmo, que é menos de 1.500 metros cúbicos por habitante ano. Apesar da gente ter muita água, em termos de Brasil, vê nossa classificação aqui. O Brasil tem aqui a Dinamarca, que é quem mais, digamos assim, faz a gestão competente da água. Eles têm uma perca lá só de 6,9%, sem percentagem. No geral, no Brasil, na distribuição de água potável, essa água que chega nas nossas residências, via as companhias de distribuição de água dos estados, 38,5%, 38,5% de toda a água é jogada fora. Então, percebe-se aqui que há uma má gestão, né, na administração da distribuição da água brasileira. O nosso uso concentrado, o consumo de água por segmento. Só para a gente entender como nós estamos, nós brasileiros, né? Do ponto de vista doméstico no mundo, 8% é utilizado. Para a indústria, no resto do mundo, 22%. E para a agropecuária, que é a grande vilã, 70%. No Brasil, alguns números são parecidos, mas para a agricultura, complica, está pior. Então, aqui no Brasil, nós gastamos, em média, 9% para o consumo doméstico, 7% para o consumo industrial, aí veja essa disparidade aí, enquanto o mundo gasta 22%, nós gastamos 7% aqui, isso significa que ainda não somos um país industrializado. Temos 1% para esse 1% aí, abastecimento rural, 11% para abastecimento de granjas e fazendas e etc., animais. Mas olha aí, 72% da água nós gastamos com irrigação. Isso significa que nós ainda, em termos de irrigação, estamos aí no final do século XIX, início do século XX. Ainda não adotamos, né, meios, técnicas para fazer essa redução quanto ao uso da água na agricultura. Então, a grande vilã aqui é a nossa irrigação, a nossa agricultura. Essa irrigação a gente pode considerar como, nesse caso, em termos de consumo de água, muito preocupante. Vou chegar aqui um pouco mais perto, para a gente ver o nosso sistema de armazenamento de água só no Nordeste. É também muito diferenciado. Então, para vocês terem uma ideia, pegamos aqui os 10 maiores reservatórios de águas superficiais localizados no semiárido. Em primeiro lugar, nós temos o Castanhão. Tem 6,7 bilhões de metros cúbicos, onde ele está localizado, no Ceará.
Depois a gente tem o açude de Oroz, muito conhecido, os mais antigos açudes também. 2,5 bilhões de metros cúbicos. Onde? No Ceará. Depois nós temos a barragem Armando Ribeiro, que é a barragem do Açu, lá perto de onde eu nasci. 2,4 bilhões de metros cúbicos, fica lá no Rio Grande do Norte. Em quarto lugar está Banabuiú, com 1 bilhão e 700 milhões. Onde? No Ceará. Depois temos o complexo de Curemas, que perenizou o Rio Piranha, na Paraíba, e, evidentemente, também perenizou o Rio Piranha, que entra no estado do Rio Grande do Norte. Então, o complexo Curema Mãe d'Água, porque são barragens contíguas, tem a capacidade para armazenar 1,4 bilhões de metros cúbicos. Onde? Na Paraíba. Depois, no sexto lugar, o açude de Araras, 1 bilhão. Aonde? No Ceará. A barragem de Santa Cruz, o sétimo lugar, está localizada no Rio Grande do Norte. Tem 600 milhões de metros cúbicos. Em oitavo lugar, o açude que abastece Campina Grande e outras cidades, e hoje recebe água da transposição do Rio São Francisco, o açude de Boqueirão, 536 milhões de metros cúbicos. Onde? Na Paraíba. Em nono lugar, nós temos o açude Francisco Saboia, que é o Poço da Cruz, o nosso Poço da Cruz. O certo está lá no pé do paredão. Tem 504 milhões de metros cúbicos, aqui em Pernambuco. E depois a barragem de Serrinha, com 500 milhões. Aonde? No Ceará. Se você vê aí, nesse quadro, o Ceará repete aí 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O Rio Grande do Norte, 2, a Paraíba, 2, e Pernambuco, apenas 1. Fica fora desse quadro Alagoas, Sergipe, mas são estados pequenos, banhados pelo São Francisco e tal. Né? Também não aparece aqui os estados da Bahia e do Piauí. O Maranhão não tem muito problema com abastecimento de água, porque já está dentro da Amazônia. A Amazônia é legal, está dentro do Nordeste territorialmente, mas na clima e a vegetação já é da Amazônia. O nosso desperdício de água na residência, em casa. Nossos equipamentos, sobretudo. Então, a máquina de lavar desperdiça 5%, esses tanquezinhos aí, 6%, o lavatório, 6%, máquina de lavar roupa, 9%, pia de cozinha, 17%, aí vem os dois vilões. O chuveiro, com 28%, e a bacia sanitária, o vaso sanitário, 29%. Precisamos rever como fazer para a utilização das descargas nas bacias sanitárias, porque é muita água. E eu quero chamar a atenção, gente, que essa água que vai ser misturada com dejetos humanos, essa água é tratada. É água cara, que você compra, paga, e que é muito pouca. Não é só a questão de comprar e pagar. É a questão de que a quantidade é pouca. E aí a gente precisa rever, não é? O que a gente pode interferir aqui, tanto no chuveiro quanto na bacia sanitária. A eficiência de gestão.
Vejam, isso quer dizer da água que é retirada ou do reservatório ou do subsolo e que vem canalizada através de adutoras, tubulações até nossas residências. Olha a situação brasileira, o quanto é que isso é desperdiçado. Eu vou falar apenas de 3 estados, mas vocês fazem aí as comparações. Quem menos desperdiça água hoje no Brasil é o estado do Rio de Janeiro, mas joga fora 32,78% da água distribuída, da água tratada. Depois, em segundo lugar, aí vem o estado de Goiás. Aliás, o estado de Goiás é que menos desperdiça. Desculpe, Rio de Janeiro é o segundo. Goiás tem 30, desperdiça 30,23. Mas eu coloquei uma seta vermelha aqui para chamar a atenção de Pernambuco. E esses dados são relativamente recentes, a gente não encontra essas informações com facilidade. São dados de 2018, portanto, tem 3 anos aí. 4. Então, nós desperdiçamos aí, da boca do poço até chegar à nossa torneira, nas nossas residências, 50,69, mais da metade. Aqui vamos partindo já para outras situações. Em termos de Brasil. Além da má distribuição, da má gestão na distribuição do Brasil, nós temos outros problemas, que é a quantidade de agrotóxicos dissolvido na água que a gente utiliza. Tem esse quadro é de 2017, também é difícil da gente encontrar fontes atualizadas, mas só para informar vocês que a situação no Brasil está pior do que eu vou mostrar aqui agora. Dá uma olhada aqui no limite máximo que a União Europeia admite, né, de resíduos de água potável em UG por litro de água, em micrograma por litro de água. Então, de herbicida, a União Europeia só permite até 0,1 UG, ou seja, 0,1 micrograma por litro de água. O Brasil permite 30 gramas. Então, quantas vezes o limite máximo é permitido aqui pelas autoridades brasileiras? 300 vezes. Isso só para herbicida. E aí vem inseticidas, é a mesma coisa. Herbicida complica mais ainda. Esse mato de matar mato, o pessoal chama aí de mata-mato, tem vários. Então é permitido até 90 UG, 90 microgramas por litro de água. Isso significa que aumenta em relação aos países que eu listei aqui do lado, acho que são 27 ou 28 países da União Europeia, 900 vezes mais. E a Thalia estava falando em saúde, mas, Thalia, não tem planta no mundo que vá resolver um problema. Se você toma o chá, se você toma a cápsula, se você do extrato, faça o que quiser. Se você está ingerindo de glifosato, por exemplo, 5.000 vezes mais do que o que é permitido pela União Europeia. 5.000 vezes. Então,
é uma tristeza, não é, a gente falar de água, e a gente começa até bem, porque somos o primeiro lugar, o Brasil, o primeiro lugar, né, em quantidade de água do mundo, mas a água que chega nas nossas residências estão desse jeito aí, gente. 300 vezes para a classe dos inseticidas, quer dizer, para aqueles agrotóxicos que combatem pragas e também de fungicidas, que combatem fungo e bactericidas. E, sobretudo, gente aí, mas fungicida muito perigoso também, 1.800 vezes a concentração a mais do que toda a União Europeia, né, permite por lá. É muito triste, não é, a gente saber de que o nosso país permite coisas como isso. Quer dizer, não cuida nem das pessoas. Imagine o pensamento para cuidar do meio ambiente. Mas a água como um todo, né, nós temos muita, mas é bom ficar de olho, porque tem um consumo de água que a gente não vê, que você não vê. E eu vou só citar aqui alguns, né? Depois vocês podem pesquisar e ver outras coisas que a gente consome, qual é a quantidade de água para produzir determinada quantidade de produto para alimentício, né? Ou bebida, comida e tal. Então, para produzir 1 litro de cerveja, por exemplo, precisa de 5,5 litros, 5 litros e meio de água. Para produzir 1 quilo de arroz, nós precisamos de 2.500 litros de água. Para produzir 1 quilo de manteiga, gente, é inacreditável. Se consome 18 mil litros de água. 712 litros para produzir 1 litro de leite. 5.280 para produzir 1 quilo de queijo. 132 litros para 1 quilo de batata inglesa. E 1 quilo de carne de boi chega à nossa mesa, mas depois de ter consumido 17 mil litros de água. Enquanto que as bananeiras, 1 quilo de banana custa para os recursos hídricos a 499 litros. E 1 quilo aí de peito de frango, de asa de qualquer parte do frango, 3.700 litros. O agronegócio brasileiro exporta por ano, todo ano, 112 trilhões de litros de água. Todo ano. A tendência é aumentar porque, aumentando a safra, aumenta as vendas de nossos produtos da agricultura no exterior e junto com os produtos, gente, vai água. Então, 112 trilhões. 15 trilhões abastece toda a população brasileira por um ano. 15 trilhões. Então, você imagine aí a quantidade de água que sai de nossos mananciais que vai embora. Isso aqui eu repeti, eu acho, o slide. Fatos sobre as qualidades da água no Brasil. Vocês acompanharam, né, aquelas reportagens lá, daquelas bactérias, aquela mau cheiro na água no Rio de Janeiro, né? Aquilo é um exemplo que pode se repetir em outras cidades.
a má gestão de esgoto tem afetado acesso à água potável. No Brasil, o principal poluente das águas são os esgotos. A contaminação por medicamentos e agrotóxicos também ameaça a qualidade da água no país. Estudo de ONGs, da ONG SOS Mata Atlântica, feito em 17 estados, aponta que 19% da água está tão poluída que não é própria para o consumo, mesmo após tratamento. O Plano Nacional de Saneamento Básico prevê universalizar o acesso à coleta e ao tratamento da água, de esgoto, até 2033. Mas olha o que está acontecendo. O país não cumpriu as metas de 2018 e os investimentos estão abaixo do necessário. Em 2019, o governo federal gastou menos em saneamento do que no ano anterior. Quer dizer, sempre vai cortando os gastos quando se refere também à saúde pública. Eu não sei o que é que acontece, que está acontecendo em Brasília, porque isso também é quase que uma epidemia, né? Vamos agora aqui para o Nordeste, para a nossa casa. Programas de açudagem. Isso foi as primeiras tentativas, né, na época, esses açudes todos feitos de combater a seca. Hoje não se usa já mais essa linguagem, né? Outra obra aí, além dos açudes, e praticamente os açudes foram construídos em quase todos os estados, açudes de menor porte, sempre capitaneado muito tempo quando existia o Ministério do Interior, depois Ministério da Integração e depois outros ministérios que têm mudado tanto que a gente perde né? Então, essa é a transposição de São Francisco. Essa obra está resolvendo o problema de abastecimento de muitas cidades, mas ainda tem muitos problemas. Tem uma questão que a gente ainda precisa avaliar. Vejam a obra aí, a foto aérea, lá no fundo está o rio. Veja quantos quilômetros de transposição foi feito e quantos quilômetros de caatinga também foi destruído. Acho que é bom a gente atentar para isso, porque precisa, né? O governo brasileiro precisa fazer reposição da caatinga, que corta aqui os estados da Paraíba, do Pernambuco. Pernambuco tem 2 canais saindo aqui de Pernambuco para o Ceará. Então, resolve o problema de um lado, mas também provoca outros problemas, né? Então, a transposição ainda não é uma realidade se ela não se complementar, se não houver, né, a compensação disso. O que fazer para recuperar também essas áreas perdidas? Porque, inclusive, isso aqui leva a diminuir, a reduzir os índices de pluviosidades. Outras obras, cisternas. Essas sim, chegaram aos pés de serra, cumpre realmente com uma função social, integra as pessoas, né? E são construções de baixo impacto ambiental e de baixo custo, liderada aí pela nossa ASA. Só para vocês terem uma ideia de como também os recursos hídricos foram pensados para solucionar os problemas do semiárido. As construções de açude, por exemplo, que concentra a água em determinado lugar. Tudo aquilo que concentra, como hoje estão concentrando energia eólica, energia solar,
termina por não atender os anseios e as necessidades da população pobre. Eu peguei uma fotografia aqui de duas obras públicas. Uma cisterna construída com recursos públicos, uma cisterna calçadão, de 52 mil litros, e o açude Poço da Cruz, que eu conheço bastante. Esse açude, quando cheio, ele tem 504 milhões de metros cúbicos. Se utilizar a irrigação no perímetro, atende a mais ou menos 800, 900, pode chegar aí, em casos excepcionais, a um pouco mais de 1.000, no máximo 1.200 famílias. Isso a jusante. A montante, existe uma colônia de pescadores que tem mais ou menos 900 famílias cadastradas. Juntando o pessoal beneficiado diretamente, estou falando de pessoas, benefício direto, juntando o pessoal que está a montante, com os colonos que estão a jusante, teríamos hoje em torno aí de 2.000, 2.500 famílias beneficiadas. As cisternas, por diversos programas, antes desse governo, que está hoje, foram construídas em torno de 1.200.000 cisternas no semiárido, que atende aqui a 1.200.000 famílias. Vê bem. A água que tem dentro desse açude, quando ele sangra, daria para abastecer 9.600.000 cisternas dessa. Prestem atenção, gente. A água do açude Poço da Cruz, quando ele sangra, teria condições de abastecer 9.600.000 cisternas. Se você multiplicar isso por 5, 9 vezes 5, 45, atenderia 50 milhões de pessoas. Se isso aqui, da água que está armazenada aqui, estivesse dentro dessas cisternas. Então, isso prova aí, gente, que concentrar não resolve o problema. O que resolve o problema é distribuir. Distribuir. Evidentemente que o açude se torna um patrimônio lindo, patrimônio público, que não atende só as pessoas diretamente. Tem diretamente, tem aí um pouco de turismo, não é? Tem um pouco aí da indústria que aproveita também e tal, que garante, mas, na realidade, do ponto de vista social, os recursos utilizados aí não cumpre assim com a função, digamos, que as cisternas têm no semiárido. Muito embora reconhecemos que obras como essa, para abastecimento de grandes cidades, tem viabilidade, sim, né? Mas aí o destino seria outro. Quero dizer também para vocês que essa água aqui não pode ser utilizada para uso doméstico. Toda essa água hoje está poluída porque recebe esgotos das cidades que circundam o açude. Municípios, né, que estão localizados na bacia hidrográfica do Rio Mochotó, nessa parte superior, aí na cabeça do Pajeú, divisa com a Paraíba, todas as cidades jogam ainda os dejetos nos riachos e pequenos rios e terminam caindo tudo aí dentro do açude Poço da Cruz. Então, a poluição, ela vem acarretando danos na humanidade faz muito tempo, mas, sobretudo, na água. Aqui, uma fotografia de nossa capital, belíssima cidade de Recife,
as fontes históricas, e o lixo aqui comendo no centro. O lixo em tudo quanto é canto, dentro de um cartão postal que já foi aqui utilizado pelos recifenses para lazer aos domingos. Hoje é por esgoto, lixo. E o Capibari? Vou passar rápido, porque parece que o tempo está correndo. Professor Rio, me avise. Quem mais polui hoje no Brasil são os esgotos domésticos, né? Isso aqui é o canal de Arco Verde. Tudo isso aqui é esgoto num dia que estava seco. Estava faltando água no bairro. O outro elemento que mais polui, em segundo lugar, está os pesticidas. Venenos, agrotóxicos. Essa foto aqui, o professor Rio deve se lembrar. Isso aqui é nas margens do açude Poço da Cruz, num plantio de tomate que existia lá. A gente levou uma turma de técnicos para fazer uma visita à Caatinga e nos deparamos com isso aqui. As margens do açude. Outra coisa que polui muito são os óleos, sobretudo o óleo comestível. O óleo de nossas residências estão descendo tudo pelo ralo aí. Cada litro de óleo pode poluir até 1 milhão de litros de água, viu, gente? Então, precisamos cuidar disso, reciclar. Chuva ácida. Chuva que provocada, né, pela emissão de gases, sobretudo nas grandes cidades. Aqui é muito difícil de controlar. Se não houver realmente controle das emissões de gases. E, inclusive, o Brasil atualmente não quer saber dessas coisas, né? Outro elemento que é grande poluidor dos nossos mananciais é o chorume, provocado pelos lixões a céu aberto e até de outras formas também. Então, mais problemas, né, para nossos recursos hídricos. Petróleo. O último episódio mais evidente que teve foi essas manchas de petróleo que apareceu aqui nos estados nordestinos, sobretudo aqui Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Algumas dicas, alguma saída. O que a gente precisa para melhorar a vida no semiárido e cuidar das águas? Primeiro, plantar água. Como é que se planta água? Depois, comer caatinga. Como é que se come caatinga? E depois irrigar com o sol. É esse jargãozinho que eu tenho trabalhado e acreditado muito nele, né? Aqui uma pequena demonstração, né, que pode melhorar as coisas. Isso é uma cidade muito pequena, Santana do Seridó, é lá perto de Parelhas, no Rio Grande do Norte. Trata a água do esgoto para fins agrícolas, para cultivo de palma. Percebam aqui, tudo seco ao redor, isso aqui é água de esgoto, num consórcio com leucena, guandu e palma, tratada. O engenheiro, né, desenvolveu um sistema, toda a água da cidade é canalizada para 3 tanques lá, e há um processo bioquímico natural, e essa água chega às plantas já trazendo também fertilizantes, já vem fertilizada. E dessa forma, o esgoto não vai para o rio, mas ele transforma a paisagem sertaneja lá daquela região, que é muito mais seca do que aqui, muito mais seca. Isso é uma área de mineração, não é? Tem muitos danos ambientais aí provocados pela mineração. Aí, os esgotos da cidade transformam uma área produtiva, um oásis no meio do sertão. Aí a gente percebe que é a vontade política
Esse rapaz aí que está com o óculos pendurado aí na camisa é um engenheiro que está desenvolvendo nessas pesquisas e já concluiu, inclusive, já está querendo fazer em outros municípios, mas infelizmente o apoio público não chega e aí dificulta, né? Os prefeitos, as câmaras de vereadores não se interessam muito por isso, terminam jogando a água no rio e cada cidade tem um rio pela quantidade de esgoto. Olha, plantando água, precisamos ver aí, o pessoal, agora não temos tempo de falar, mas a família das cactáceas, das aizoáceas, né, da família das portocaláceas e euforbiáceas, são plantas que existe a maioria dessas famílias existe aqui nessa região e que a gente, cultivando essas plantas, a gente ajuda a plantar água. São as chamadas plantas crassas, né? Aquelas que podem armazenar água em alguma parte do vegetal, no caso aqui das folhas, né? As adaptações xeromórficas que aconteceram no semiárido. Né? Exemplo, por exemplo, do mandacaru, né? Que desenvolveu nos tecidos, né? Células especializadas em guardar água, chamadas parênquimas, né? Como se fossem pequenos aquíferos guardados ali dentro, e qualquer chuva ele guarda essa água para consumir depois, fora outras adaptações, né? Mas aí temos uma gama de cactos do semiárido, como o xique-xique, o mandacaru, caxacubri, coroa de frade e tantos outros. Algumas dessas plantas aqui podem ser utilizadas para alimentação animal e pode ser utilizada também para alimentação humana, né? As chamadas suculentas e também as plantas tanques, né? Não dá tempo a gente conversar um pouco mais sobre isso, mas eu coloquei aqui só uma barriguda. Isso aqui dentro, gente, é água, nesse meio gordo aí, é água guardada para consumir durante a seca. Então, são plantas extraordinárias e com uma barriguda existem outras e outras plantas que a gente pode trabalhar por aqui. Então, daqui nós não temos, eu trouxe aqui por curiosidade, só para vocês terem uma ideia, isso é um baobá africano. Essas árvores são enormes, pode chegar a mais de 20 metros de diâmetro, né? A 20 metros de diâmetro. E uma árvore dessa pode guardar até 100 mil litros de água, cada árvore, até 100 mil litros de água, para consumir quando houver necessidade, né? Para nós aqui, nós temos tantas outras aqui, como o umbuzeiro, por exemplo, que guarda água nas raízes, né? São as tuberosas, plantas da família do cajá, planta da família do umbu, né? Que a gente tem algumas outras variedades, como cajarana e tantas outras, né? E já concluindo, gente, eu trouxe aqui um texto aqui que Chevalier e Gebrant escreveram em 1988, e eles definem a metáfora das águas como uma massa indiferenciada, representando a infinidade dos possíveis, contendo todo o virtual, todo o informal, o germe dos germes, todas as promessas de desenvolvimento, mas também todas as ameaças de reabsorção. Mergulhar nas águas para delas sair sem se dissolver totalmente, salvo por uma morte simbólica, é retornar às origens. Tyler falou hoje tanto nisso, né? Carregar-se de novo num imenso reservatório de energia e nele beber uma força nova. Essa é a fase passageira da regressão e desintegração, condicionando uma nova fase progressiva de reintegração e de regeneração. Portanto, gente, procurem lembrar de todo o significado cultural e simbólico socioeconômico da água
na próxima vez que você for saciar sua sede. O copo de água que você segura nas mãos hoje contém mais de 10 milhões de moléculas que estiveram em contato com os nossos ancestrais. Precisamos revitalizar a água, pois ela representa um elo com o passado e um compromisso com o futuro das próximas gerações. Agradecendo a todos vocês pela paciência, por permanecerem aqui por mais de 1 hora. Muito obrigado. Peço perdão por ter me alongado tanto. E se vocês quiserem se inscrever aí no Minuto da Caatinga, também contribui com as águas sertanejas, né? Se inscrevendo, né? Divulgando o Minuto da Caatinga no YouTube, que é um canalzinho que a gente tem para difundir as potencialidades e riquezas de nossa região, sobretudo aqui do semiárido. Também estamos aí no Instagram, Tião Sertão. Eu agradeço muito pelas visitas e pela passagem de vocês, né, pelos comentários, enfim. Né? Aguardo todos vocês nesses 2 instrumentos aí que utilizamos para divulgar a Caatinga. Mais uma vez, gratidão a Rildo, né, que coordenou, e gratidão ao CERTA por essa oportunidade, e gratidão a cada um e cada uma que está aqui. Ficaram até agora, já às 20h36, né, conosco, né, nessa conversa que foi muito rápido, não é assim, por conta do tempo. Obrigado, e estou aqui ainda à disposição, se alguém quiser algum comentário, alguma fala, alguma pergunta. Professor Rildo. Boa noite, professor Tião. Nós aqui agradecemos aqui, muitos elogios aqui no chat, né? As pessoas curtindo muito a apresentação, né? E os números, eles trouxeram muito impacto, né? Porque, de fato, os números trazem bastante impacto. As pessoas agradecendo muito pela sua... Nós que agradecemos mesmo, né? Pela sua maestria, né? A sua forma de conduzir o processo de forma muito pedagógica, muito didática. Eu acho que esse é um tema muito gostoso, né? E eu acho que ele tem que vir sempre mesmo, né? Que a água é vida, né? E a água tem relação com tudo, né? E com todos, seja ele, seja qual for a forma de vida do planeta, né? Raul lembra também que essa água, além da água que é desperdiçada, ele traz o comentário de que essa água, para chegar, né, se gasta quantidade de energia, que essa energia, a maioria, são gerada pelas hidrelétricas. Então, você tem aí ainda mais um custo ainda muito maior. A Alexandra também traz aqui uma reflexão, né, sobre esses números, né, e inclusive lembrando, né, para a gente trazer também esses dados para a gente refletir no curso técnico, né. Temos muita gente, muito ex-aluno também que está presente nesse momento, Neide, de Betânia, Triana, vários outros alunos, ex-alunos que estão nesse momento nos acompanhando aí. Eu também fiquei muito
eu diria, muito impactado, né, com os números. Aí teve um que colocou 17 mil litros de água para um bife. Pois é, para 1 quilo de carne, né? Para 1 quilo de carne, né? Então, Mais de 400 para um hambúrguer. imagina, né? Mais de 400 para um hambúrguer. Então, aquilo que, inclusive, a Thalia traz, né? Que a nossa cura também passa pela alimentação, né? E a nossa educação alimentar, nosso hábito alimentar, ele reflete, inclusive, na nossa saúde. Então, acho que eu trouxe também muita. Exato, eu ainda tenho uma... A gente apresenta esses números e a gente se impacta com ele com tristeza, mas eu quero dizer que eu tenho muita esperança. Quando eu vejo que o CERTA vem formando gerações assim, uma após outra, e que mesmo em tempos difíceis como esse, nós estamos mantendo, não é? Mais de 400 estudantes no CERTA, para daqui a pouco tempo a gente liberar para esse mundo que tanto precisa, mais 400, 450 agroecologistas, isso também traz esperança, sabe? Traz esperança e traz um certo conforto quando a gente vê que tem tanta gente, né, jovens, pessoas de meia idade, pessoas da minha idade, né, às vezes até um pouco mais, né, tudo nessa roda de cuidar das águas, cuidar do meio ambiente. Não se cuida do meio ambiente se a gente não cuidar da água. A água é fonte de vida, é elementar. Era só isso, né? Então, gratidão a essa gente toda que eu não tive ainda a alegria de abraçar, né, presencialmente, cada um e cada uma, mas vamos nos encontrar. E também de tantos amigos, estou vendo aqui que está passando alguns comentários, tantas pessoas distribuídas por aí, por esse Brasil afora, tem gente aí de outros estados, tem gente que está nos assistindo no Rio Grande do Norte, na Paraíba, na Bahia, Brasília, né, Brasília, tem mais aí, deixa eu me ver quais outros estados tem aí, Minas Gerais, Paraíba, né? E quem ficou aqui até aqui? Minas Gerais também. Minas Gerais. E quem ficou nessa conversa nossa até aqui é porque tem compromisso, né, com o meio ambiente, compromisso com a natureza, compromisso com as águas. Pernambuco sim, né? Pernambuco, né? Nossa casa, né? Nossa casa. Tem gente aí de São Paulo. Érica, São Paulo. Érica Fischer. Érica Fischer, de São Paulo. Um abraço, Paula, da IMED aí. Por isso é que a gente faz aquaponia, Paula, eu e você, não é? Eu faço uma aquaponia diferente, pequenininha, você faz uma maior, mas tudo é aquaponia, tudo é cuidar de água. E quem cuida de água, cuida de gente. A aquaponia é um grande exemplo para mostrar como se administra, faz a gestão de água, né? Faz a água produzir comida, faz a água produzir vida. Então, acho que é uma tecnologia assim, fantástica. Então é isso. Queria agradecer mais uma vez ao professor Tião. Amanhã nós sempre teremos... à disposição, professor, sempre à disposição. A gente está na mesma casa, no mesmo barco, somos um só, né? Exato. Agradecer a todos aqui presentes, né? Agradecer também a Alexandra, presidente do CERTA, que acompanhou todo esse momento. E dizer para as pessoas também que amanhã nós teremos mais 2 colegas também, temos 2 alunos nossos, entusiastas da recuperação de nascente, um bioconstrutor, um agrofloresteiro, né, um agricultor de mão cheia, e uma colega também que vem lá da Paraíba, que é educadora, né, vai falar sobre desertificação,
né, e também agrofloresta. Então, amanhã estaremos... Amanhã é Mata Viva, não é? Amanhã é Mata Viva, é. Para quem não sabe, Mata Viva foi nosso aluno e ensinou mais a gente do que a gente a ele. Né? Olha o nome dele, Mata Viva. Né? Vou assistir Mata Viva amanhã com muito carinho, aprender mais um pouco. Então, agradeço a todos. Rildo, e eu ainda quero pedir mais uma vez, se inscrevam no canal Minuto da Caatinga aí, para a gente potencializar o canal e divulgar a nossa Caatinga, nosso semiárido, tá bom? Mesmo quem não é da Caatinga. Ok, parece que tá, em vez de terminar, está aumentando o número de pessoas, né, entrando no... Então, agradecer a todos, né, mais uma vez, muito obrigado. Né? Também agradecer ao Certa por essa oportunidade. E amanhã estaremos juntos e juntas novamente. Boa noite a todos. Bom descanso. Gratidão.